Imagine a cena, um conflito familiar prestes a explodir em uma verdadeira batalha por espaço, onde cada metro quadrado se transforma em território disputado. Foi exatamente essa proposta absurda que uma mulher, acostumada a impor sua vontade sem qualquer cerimônia, jogou na mesa com a naturalidade de quem pede um copo d'água. Vamos trocar de apartamento. Eu me mudo para sua nova de 3 quartos, e vocês ocupam o meu, onde já moram minha filha, o genro e 3 netos, declarou, como se estivesse oferecendo um favor inestimável. A audácia. Estonteante. A falta de tato. Desconcertante. Boa noite, amigos ouvintes. É um prazer recebê-los aqui, no nosso espaço de histórias que a vida escreve com mão pesada. Hoje, preparei um relato que vai deixá-los entre a indignação e o riso nervoso, porque, às vezes, a realidade supera até a ficção mais criativa. Acomodem-se. Marina Klimova nunca teve simpatia pela vizinha do andar de cima. Não era ódio, era aquela antipatia silenciosa que cresce com cada batida no teto por causa de passos demasiado barulhentos ou com um comentário passivo e agressivo sobre o cheiro da comida que, segundo ela, agredia seus perfumes importados. Por isso, quando, em uma noite gélida de janeiro, o interfone tocou e lá estava Regina Arkadievna Simonian, impecável, com os cabelos em um coque perfeito, unhas feitas por mãos que cobravam mais do que o salário mínimo de Marina e um casaco de pele que custava o equivalente a 6 meses de trabalho duro, o corpo de Marina já se preparava para o pior. Boa noite, vizinha, cantou a mulher, com um sorriso que não chegava aos olhos, enquanto enxugava os pés no tapete com a intimidade de quem já se considerava dona da casa. Não vai me convidar para entrar? Um chá, talvez? A pergunta era retórica. Regina já empurrava a porta com o quadril, como se o convite fosse mera formalidade. Marina respirou fundo e recuou, liberando passagem. Entre, disse, enquanto calculava mentalmente quanto tempo levaria para se livrar da visita indesejada. Ainda tinha um relatório para finalizar antes da meia-noite, e as crianças chegariam da escola em menos de 1 hora. Não havia tempo para os caprichos de uma mulher que tratava o mundo como seu feudo particular. Sentadas à mesa da cozinha, onde Marina serviu chá e biscoitos mais por educação do que por hospitalidade, Regina começou seu monólogo com a delicadeza de um trator em uma loja de cristal. Como estão as coisas por aqui? Perguntou, enquanto seus olhos percorriam o ambiente com o desdém de quem avalia um imóvel para reforma. E a sua filha? O genro? As crianças? Tudo bem, obrigada, respondeu Marina, secamente. E com você? Foi então que o rosto da vizinha se iluminou, como se um holofote tivesse sido acionado sobre ela. Ah, minha querida, tenho uma notícia maravilhosa. Meu filho me presenteou com um apartamento de 3 quartos no residencial Lazuli, sabe aquele, à beira do rio, com parque privado, garagem subterrânea e segurança 24 horas. Marina sabia. Era aquele condomínio de luxo onde os apartamentos não eram vendidos, eram concedidos a quem podia pagar pelos zeros extras no preço. Parabéns, disse, sincera, imaginando o alívio que seria para o prédio inteiro se aquela mulher finalmente se mudasse. Mudo-me mês que vem, continuou Regina, tomando um gole de chá como se estivesse degustando um vinho raro. Mas há um pequeno detalhe. Marina já sentia o nó no estômago. Meu filho insiste que eu venda este apartamento. Vendê-lo? Repetiu Regina, como se a ideia fosse um insulto pessoal. Mas por quê? Imóvel só valoriza. Foi então que ela se inclinou para a frente, os olhos brilhando com a malícia de quem está prestes a revelar um plano infalível. Sabe, Marina, pensei em uma solução perfeita. Para nós duas. Marina franziu a testa, desconfiada. Você não acha este espaço um pouco apertado para 6 pessoas? Continuou a vizinha, com um suspiro teatral. Sua filha, o marido, 3 crianças. Isso não é vida, minha cara. Marina sabia que ela tinha razão, pelo menos nessa parte. Desde que a filha, Kátia, o marido e os 3 netos tinham se mudado para lá temporariamente, ou assim esperavam, enquanto resolviam os problemas com a hipoteca, a rotina virou um quebra-cabeça diário de malas empilhadas, horários de banho disputados e jantares servidos em turnos. Mas o que isso tinha a ver com Regina? Tenho uma proposta, anunciou a vizinha, como se estivesse revelando a cura para todos os males do mundo. Trocamos de apartamento. Você se muda para minha nova de 3 quartos, espaço, vista para o rio, luxo, e eu fico com esta aqui.
Afinal, sozinha, não preciso de tanto. Marina quase engasgou com o chá. Era tão absurdo que, por um segundo, ela achou que fosse uma piada de mau gosto. Desculpe, mas, o quê? Regina suspirou, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. É simples, você ganha um apartamento maior, melhor, e eu fico com este, que é mais do que suficiente para mim. Todos saem ganhando. Marina piscou, tentando processar. Regina Arkadyevna, você mesma disse que o apartamento foi um presente do seu filho. Ou seja, tecnicamente, não é seu. A vizinha fez um gesto com a mão, como se afastasse uma mosca irritante. Burocracia. Ele me deu, logo é meu para fazer o que quiser. E eu quero ajudar você. Marina sentiu a pressão arterial subir. Você está propondo trocar um apartamento de luxo, que nem é seu, pela minha modesta casa de 2 quartos em um prédio sem elevador? Regina sorriu, radiante. Exatamente. Você precisa mais do que eu. Sou uma mulher simples, sei viver com pouco. Marina encarou, tentando decidir se aquilo era cinismo puro ou delírio. E seu filho sabe dessa troca? Para que ele precisa saber? Retrucou Regina, como se a pergunta fosse ridícula. Isso é entre mim e você. Ele me deu o apartamento, ponto final. Marina segurou a ponta da mesa, sentindo que a paciência estava prestes a se esgotar. Juridicamente, isso não funciona assim. Você não pode dispor de um bem que não está em seu nome. O sorriso de Regina desapareceu, substituído por uma careta de irritação. O que você entende de leis? Meu filho comprou para mim. Isso basta. Marina respirou fundo. Não basta. E, francamente, não posso aceitar. Não é justo, nem legal. Regina se levantou de um salto, os olhos faiscando. Você está com inveja. Não suporta ver minha felicidade. Marina manteve a calma, embora por dentro estivesse fervendo. Regina Arkadyevna, eu realmente fico feliz por você. Mas isso não muda o fato de que sua proposta é inaceitável, cortou a vizinha, sarcástica. Eu tento ajudar sua família, e você me paga com ingratidão? Antes que Marina pudesse responder, a porta se abriu. Era Constante, seu filho de 16 anos, seguido por Alice, de 14. Mãe, chegamos, anunciou Alice, até que viu a expressão de Regina e calou a boca. O que está acontecendo aqui? Perguntou Constante, já desconfiado. Regina os encarou com desdém. Sua mãe está recusando uma oportunidade de ouro. Ofereci ela meu apartamento novo, e ela faz pouco caso. Que apartamento? Perguntou Alice, confusa, olhando para Marina. O da Regina Arkadyevna. No Lazuli, explicou Marina, cansada. Mas o problema é que uau, isso é incrível, interrompeu Alice, os olhos brilhando. Lá tem piscina, academia, e fica mais perto da minha escola. Regina cruzou os braços, triunfante. Viram? Os jovens entendem de vantagem. Marina ergueu a mão, pedindo silêncio. Filhos, escutem, a Regina Arkadyevna não pode simplesmente nos dar um apartamento que, tecnicamente, pertence ao filho dela. Não temos nenhum direito sobre ele. Constante franziu a testa, sempre rápido para captar os pontos fracos de um argumento. Ou seja, a senhora quer que a gente se mude para um lugar que não é nosso, sem contrato, sem nada? E se seu filho resolver nos botar para fora da noite para o dia? Regina empalideceu, mas se recuperou rápido. Ele não faria isso. Sou a mãe dele. E se a senhora, bem, se algo acontecer com a senhora, insistiu Constante, implacável. A gente fica na rua? Regina ficou vermelha de raiva. Nada vai acontecer. Vou viver mais que todos vocês. Marina olhou para o filho com orgulho. Ele tinha apenas 16 anos, mas já entendia mais de responsabilidade do que aquela mulher em seus 60 e poucos. Regina Arkadyevna, disse Marina, firme, acho que é melhor você conversar com seu filho antes de fazer propostas assim. Se ele estiver de acordo, por escrito, aí sim poderemos discutir. A vizinha se levantou, tremendo de indignação. Não preciso de permissão de ninguém. Minha palavra é lei.
Sem esperar resposta, ela se virou e marchou para a porta, deixando para trás um silêncio carregado. Quando a porta bateu, Alice quebrou o gelo. Mãe, será que ela está falando sério? Marina suspirou, passando a mão pelo rosto. Infelizmente, sim. Constante riu, secamente. Pelo menos a gente se divertiu. Marina sorriu, apesar de tudo. Divertido é pouco. Mas uma coisa é certa, ninguém nos tira do sério. E, enquanto o cheiro de chá ainda pairava no ar, ela soube que, no final das contas, o verdadeiro luxo não era um apartamento com vista para o rio, era ter uma família que enxergava além das promessas vazias. Marina olhou para o filho. Apesar da pouca idade, ele raciocinava com uma clareza que muitos adultos invejariam. Regina Arkadyevna, disse ela, com uma calma que cortava como lâmina afiada, valorizo sua e generosa oferta. Mas não podemos aceitá-la. Seria irresponsável da nossa parte. A vizinha ergueu as sobrancelhas, e sua voz ganhou um tom metálico, ou seja, estão recusando? Sim. Estamos recusando, afirmou Marina, sem titubear. E, por favor, encerremos este assunto. Regina Arkadyevna ofegou, como se a simples ideia da recusa a sufocasse. Como ousam? Seu grito ecoou pelo corredor. Eu estou oferecendo o paraíso, e vocês? Você está oferecendo que ocupemos ilegalmente a propriedade de outra pessoa, cortou Marina, a paciência esgotando-se como areia entre os dedos. Isso não é paraíso. É um atalho para problemas. E exijo que respeite nossa decisão. A xícara de chá tombou com um estalo seco quando Regina Arkadyevna se levantou de golpe, o líquido escuro manchando a toalha de mesa como uma mancha de culpa. Vão se arrepender, sibilou, os olhos faiscando. Contarei a todos os vizinhos como são ingratos. Todos saberão. Ela marchou em direção à porta, mas parou no batente, girando o corpo com a elegância venenosa de uma cobra prestes a atacar. Ainda virão rastejar até mim, implorando por ajuda. A porta bateu com tanta força que os pratos no armário tremeram como folhas em tempestade. Um silêncio atordoado pairou no apartamento. Uau! Assobiou Kostya depois de um longo momento. Ela realmente achou que a gente cairia nessa? Parece que sim, suspirou Marina, enxugando o chá derramado com um pano. Regina Arkadyevna sempre viveu em seu próprio mundo. Uma pausa. E se a gente tivesse aceitado, arriscou Alice, olhando para o chão. O apartamento é bom. E daqui a um mês estaríamos na rua, quando o filho dela chamasse a polícia, retrucou Kostya, truamente. Sem chance. Não, obrigada, disse Marina, firme. Certo, aprovou Katia, cruzando os braços. Nunca se vende a dignidade por uma vista bonita, por melhor que seja a oferta. Ela não sabia, mas aquela não seria a última batalha. Nos dias que se seguiram, Regina Arkadyevna declarou guerra aberta à família Klimov. Primeiro, vieram as queixas por barulho. Toda noite, assim que Katia e Andrei voltavam do trabalho e as crianças começavam a brincar, a vizinha batia no teto com a vassoura como se fosse um tambor de guerra. Quando isso não surtiu efeito, passou a ligar para a polícia. Olhe, disse o oficial Igor Sergeyevich a Marina, já pela terceira vez naquela semana, esfregando a nuca com cansaço, eu entendo que crianças são crianças. Mas não dá para conter um pouco a atividade depois das 9? Eles já dormem às 9, respondeu Marina, exasperada. Regina Arkadyevna reclama até quando vão ao banheiro. O policial balançou a cabeça, solidário. Eu sei, ela é especial. Mas a lei é clara, barulho após as 11, não pode. Aqui não há barulho após as 11, rebateu Marina, os olhos faiscando. Depois das 9, esta casa vira um convento. Minha nora, meu genro e eu nos movemos como sombras. Venha verificar. E assim foi feito. O oficial passou a aparecer às noites, confirmava o silêncio absoluto e ia embora balançando a cabeça, como se não conseguisse acreditar que alguém pudesse ser tão implacável. Mas Regina Arkadyevna não desistia. Ela escalou o conflito. Uma manhã, Marina encontrou um balde de lixo virado bem na frente de sua porta, o conteúdo espalhado pelo corredor, exalando um cheiro que fazia o estômago revirar. Foi ela, murmurou Kostya, ajudando a mãe a limpar, o nojo estampado no rosto.
Não acuse sem provas, advertiu Marina, embora soubesse, no fundo, que não havia outra explicação. No dia seguinte, uma ratazana morta apareceu dentro da caixa de correio. E no outro, óleo derramado à entrada do apartamento fez Andrei escorregar e torcer as costas ao sair para o trabalho. Isso já passou dos limites, resmungou ele, contorcendo-se enquanto Kátia passava pomada em suas costas. Precisamos fazer alguma coisa. O quê? Perguntou Marina, as mãos abertas em um gesto de impotência. Não temos provas de que foi ela, e mesmo que tivéssemos, o que adiantaria? Vamos instalar uma câmera, propôs Kostya, determinado. Tenho um celular velho. Dá para transformá-lo num sistema de vigilância. Fizeram exatamente isso. Fixaram o aparelho sobre a porta, ajustando o ângulo para capturar todo o corredor, e esperaram. Não demorou. Na manhã seguinte, o vídeo mostrava Regina Arkadyevna, às 4 da madrugada, se aproximando sorrateira da porta dos Klimol com uma lata de tinta e um pincel. Em movimentos lentos e meticulosos, ela escrevia uma palavra na madeira: ingratos. Que bruxa! Explodiu Kátia ao ver a gravação. Mãe, vamos levar isso ao oficial. Espere, disse Marina, um sorriso frio curvando seus lábios. Tenho uma ideia melhor. Ela copiou o vídeo para um pendrive e dirigiu-se ao apartamento da vizinha. Regina Arkadyevna abriu a porta com uma careta, como se o simples cheiro de Marina a incomodasse. O que quer? Perguntou, gelada. Conversar, respondeu Marina, serena. Posso entrar? A relutância da vizinha era quase palpável, mas ela recuou, permitindo que Marina adentrasse o apartamento. O contraste era grotesco, o luxo ostentoso dos móveis, as pinturas em molduras douradas, os objetos de cristal que brilhavam como troféus. Marina não pôde evitar um pensamento irônico: que estranho trocar tudo isso por um apartamento comum de 2 quartos, mesmo que fosse temporário. Vim mostrar uma coisa, disse ela, puxando o celular. Ao apertar play, o vídeo começou a rodar. O rosto de Regina Arkadyevna empalideceu. Isso é montagem, gaguejou. Vocês armaram tudo. Regina Arkadyevna, disse Marina, cansada da farsa, pare. Posso levar este vídeo ao oficial agora mesmo. Ou, ela fez uma pausa calculada, posso enviá-lo ao seu filho. A vizinha congelou. Ao meu filho. Por quê? Bem, continuou Marina, como se explicasse algo óbvio a uma criança, ele lhe deu este apartamento lindo, e aqui está você, praticando vandalismo à noite. Acho que ele ficaria interessado em saber como ocupa seu tempo. O rosto de Regina Arkadyevna ficou ainda mais pálido, quase cinzento. Você não ousaria. Não? Marina inclinou a cabeça, como se ponderasse. Tenho seu número. É só um clique para enviar o vídeo. E não para por aí, tenho gravações do barulho da vassoura às 3 da manhã, do lixo jogado na nossa porta, da ratazana na caixa de correio. Ela deixou a ameaça pairar no ar. Chega, gritou a vizinha, a voz quebrando. O que você quer? Que nos deixe em paz, disse Marina, firme como rocha. Nenhuma queixa por barulho. Nenhum vandalismo. Nenhuma ameaça. Vamos viver como vizinhos normais, um aceno de cabeça no corredor, respeito mútuo, e cada um na sua. Os olhos de Regina Arkadyevna ardiam de ódio, mas ela assentiu, os lábios pressionados em uma linha fina. Ótimo, sorriu Marina, sem um pingo de calor. Fico feliz que tenhamos nos entendido. Ela já se virava para sair quando a voz da vizinha deteve, carregada de veneno. Ainda vão se arrepender de ter recusado minha ajuda. Eu só queria ajudar, e vocês? Marina olhou por sobre o ombro, e seu sorriso agora era cortante. Sua ajuda poderia nos levar a um despejo e a um processo judicial. Se quiser ajudar de verdade, Regina Arkadyevna, então nos deixe em paz. É tudo o que pedimos. Ela saiu, fechando a porta com um clique suave, como se selasse um acordo. Ao voltar para casa, encontrou a família reunida. Até Kátia e Andrei tinham voltado mais cedo do trabalho, ansiosos por notícias. E aí? Perguntou Kátia, impaciente. Ela confessou, respondeu Marina, guardando o celular. Não negou quando viu o vídeo. Acha que vai parar? Indagou Kostya, desconfiado.
Marina olhou para cada um deles, os olhos brilhando com uma determinação que não deixava espaço para dúvidas. Se não parar, ela deixou a frase no ar, mas todos sabiam o que viria a seguir. Ela não vai querer testar. Realmente parece um milagre, respondeu Andrei, passando os dedos pela parede recém-pintada do quarto que seria do pequeno Misha. E o mais incrível é que não há pegadinhas. O contrato é limpo, as taxas são justas, e o banco do Simonian tem reputação sólida. Kátia ainda olhava pela janela, onde o sol da tarde iluminava o parque infantil que ficaria a poucos passos de seu futuro apartamento. Mamãe, você acha que ele fez isso só por culpa? Ou será que tem algo mais? Marina sorriu, cruzando os braços. Não importa o motivo, Dokian filha. Às vezes, a vida nos surpreende com pessoas que escolhem consertar o que foi quebrado, mesmo que não tenham sido elas quem quebrou. Ela fez uma pausa, observando a expressão da filha. Mas se quer saber minha teoria? Acho que ele viu em nós algo que lhe lembrou o que poderia ter sido com a própria mãe. Uma chance de fazer diferente. Andrei assentiu, pensativo. Ou talvez só queira evitar que a velha senhora processe ele por abandono de incapaz. Afinal, com essa história dos remédios. Cínico como sempre, ri Kátia, cutucando-o com o cotovelo. Mas admitam, sem a teimosia da Regina Arcadievna, nunca teríamos conhecido o filho milionário dela. Quem diria que uma guerra por causa de uma porta mal isolada terminaria com a gente ganhando, isso aqui? Ela gesticulou para o apartamento, ainda vazio, mas já cheio de possibilidades. Marina olhou para o chão, onde a corretora havia deixado as chaves sobre a mesa de mármore da cozinha. Não é só o apartamento, Deccan querida. É a paz. 2 semanas sem barulho às 3 da manhã, sem xingamentos no corredor, sem a sensação de que nossa vida virou um reality show de terror. Ela pegou as chaves, sentindo seu peso na palma da mão. Às vezes, o universo tem maneiras estranhas de nos lembrar que vale a pena resistir. Kátia suspirou, encostando a testa no vidro da janela. Só espero que a Regina Arcadievna esteja bem de verdade. Não quero que ela sofra, só quero que ela pare. Ela está em boas mãos agora, disse Marina, firme. E nós também. Andrei pegou as chaves da mão da sogra, girando-as entre os dedos. Então é isso? Fim da novela. Marina riu baixo, um som quente e triunfante. Não, Sinokin genro. Isso é só o começo. Ela apontou para a porta de entrada, onde o nome Climol já estava gravado na placa de metal brilhante. Agora, a história que vamos escrever é nossa. Sem interferências, sem chantagens, e, se Deus quiser, sem mais vizinhos psicopatas. Kátia soltou uma risada, enxugando uma lágrima discreta. Promete que vai contar essa história para os netos? Com todos os detalhes escabrosos? Claro que sim, respondeu Marina, abraçando a filha pelos ombros. Mas só quando eles tiverem idade suficiente para apreciar uma boa lição. Nunca subestime uma mãe russa quando o que está em jogo é a família dela. E enquanto os 3 saíam do apartamento, agora deles, o sol se punha sobre o bairro, pintando de ouro as janelas da antiga casa na Lazurny Bereg. Lá dentro, no apartamento recém-esvaziado de Regina Arcadievna, uma equipe de limpeza removia os últimos vestígios de tinta da porta. Não havia mais palavras de ódio, nem ameaças, nem sombras do passado. Só o silêncio. E, pela primeira vez em meses, ele soava como vitória. Graças à sua mãe, sorriu Andrei, enquanto o carro arrancava. E, estranhamente, também a Regina Arcadievna. Vou ter que mandar um buquê de flores para ela, riu Kátia, sarcástica, por tentar nos roubar o apartamento. Duvido que ela aprecie, rebateu Andrei, e os dois riram, porque agora até aquilo soava como uma piada do destino. 5 anos se passaram. Marina estava na varanda de seu apartamento, deixando que a brisa quente do verão lhe acariciasse o rosto. Muito havia mudado desde então. Kátia e a família já estavam instalados em sua própria casa, quase quitada, graças à promoção inesperada de Andrei. Koshia tinha partido para a universidade em outra cidade, enquanto Alissa, prestes a terminar o ensino médio, desenhava plantas baixas em cada pedaço de papel que encontrava, sonhando com faculdades de arquitetura. Regina Arcadievna ainda cruzava com Marina no supermercado ou no parque. Um aceno de cabeça, um bom dia protocolar. Nada mais.
nada menos. Já Vitaly, ao contrário, tinha se tornado quase um amigo dos Klimov. Aparecia com frequência, sempre que visitava a mãe, e até ajudara Kostia com os documentos da universidade. Quem diria que aquela loucura toda terminaria assim? Pensava Marina, sorrindo ao lembrar do episódio do apartamento. Às vezes, a vida tinha um senso de humor perverso, ou talvez apenas uma sabedoria que os humanos demoravam a entender. Até que, certo dia, no parque, ela avistou Regina Arkadyevna sentada em um banco, com as mãos cruzadas sobre a bolsa. Marina respirou fundo. Era a hora. Como vai? Perguntou, aproximando-se com cautela. Os olhos da outra mulher se estreitaram, desconfiados. Bem. Obrigada. E você? Também não posso reclamar. Marina hesitou, mas prosseguiu. Na verdade, queria agradecer. Agradecer? Regina Arkadyevna arqueou uma sobrancelha, incrédula. Por quê? Porque, no fim das contas, tudo deu certo. Marina sorriu. Se não fosse aquele seu plano inusitado, nunca teríamos conhecido Vitaly. Minha filha não teria conseguido o apartamento em condições tão boas. Até a amizade que surgiu depois. Por um longo momento, Regina Arkadyevna permaneceu em silêncio. Então, para surpresa de Marina, um sorriso tímido aflorou em seus lábios. Sabe, murmurou, quase envergonhada. Eu nunca quis trocar de apartamento. Como? Eu só queria me aproximar. A confissão saiu baixa, quase engolida. O Vitaly mal me visita. E eu, sempre fui difícil com os vizinhos. Estava sozinha. Ela encolheu os ombros. Não sabia como fazer diferente. Então inventei aquela história. Marina a encarou, atônita. Tudo aquilo, as ameaças, a tinta na porta, o drama, tinha sido apenas uma maneira torpe de pedir atenção? Você poderia ter simplesmente batido na minha porta, disse, sem rancor. Sem chantagens. Sem ultimatos. Eu não sei fazer isso. Regina Arkadyevna baixou os olhos. Nunca soube. Sempre ajo primeiro, penso depois. Marina observou a mulher à sua frente, aquela que, durante meses, fora sua inimiga. Agora, porém, vi apenas uma pessoa frágil, presa às próprias limitações. Bem, disse, estendendo a mão em um gesto espontâneo. Nunca é tarde para aprender. Que tal vir tomar chá na minha casa no sábado? Os olhos de Regina Arkadyevna se arregalaram. Sério? Depois de tudo que fiz? Sério. Marina assentiu. A vida é curta demais para guardarmos ressentimentos. E quando, no sábado seguinte, um toque tímido soou à sua porta, Marina abriu para encontrar Regina Arkadyevna com uma caixa de doces nas mãos, os mesmos que, anos antes, ela jurara nunca mais provar. Mas agora, enquanto a convidava a entrar, só conseguia pensar em como as coisas mais absurdas podiam, às vezes, tecer os fios mais inesperados do destino. Até mesmo quando tudo começava com uma frase como: Vamos trocar de apartamento. Você fica com o meu de 3 quartos, e eu me mudo para o seu, para viver com sua filha, o genro e os 3 netos. Tinha sido preciso, sim, lembrar aquela teimosa onde era o seu lugar. Mas no fim, até aquilo servirá para algo.